O tópico é ciúme, o mal que prejudica a família. Desculpa, irmão. Eu não vi direito o quê? Ciúme. Ah, ciúme. Isso. Certo, certo. O mal que prejudica a família. Então, assim, eu acho que a gente vai, só para dar um desenho que a gente vai falar hoje, primeiro, como eu costumo tentar fazer, a primeira quase metade da aula, a gente vai definir o que é ciúmes. Porque eu acho que assim, se a gente chegar aqui e falar para todo mundo, assim, quem acha que o ciúme é ruim? Ninguém acha que o ciúme é ruim? Eu acho. A dose certa. Depende da circunstância. Então, exatamente, é por causa disso. Então, quando a gente começa a falar sobre ciúme, em alguns casos o pessoal fala, eu já vi gente falar assim, vamos supor, vira pra esposa, quando ele fala assim, você nem tem ciúmes de mim, você nem sente nada, né? Pô, ou no outro caso acontece o contrário, né? Assim, não, é tão ciumento que eu não posso nem fazer tal coisa. Então, o importante, né, e acho que esse é o objetivo dessa aula, é fazer primeiro essa discussão, essa definição, que é ciúmes, a gente vai falar um pouco sobre o termo. Faz isso também? A gente vai falar um pouco também sobre a presença da palavra ou termo ciúmes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então a gente vai discutir um pouco os termos, como eles são usados e por que isso é importante. Para a gente entender que quando a gente lê a Bíblia, é uma tradução de um termo que talvez em português é ciúmes, que a gente lê, mas tem uma estrutura e um peso de uma palavra muito diferente na língua original. Então a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. A gente vai falar também se Deus sente ciúmes. Essa vai ser um ponto que a gente vai falar nessa parte da introdução. E depois a gente vai entrar num exemplo, que é o exemplo de José. Jacó e José, no caso, como que funcionou lá com os irmãos dele, né? Então, deixa eu passar por cima um pouco sobre isso, tá? Então, antes de começar, vamos ler a leitura bíblica, né? Lá em Gênesis 37. Está picotado aqui, né? Versículos 1 a 4, 11, 18, 23, 24 e 28. Então, eu vou lendo aqui da revista, mas começa lá em Gênesis 37, versículos 1 a 4. Começa assim. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar mais com ele pacificamente. Vamos para o versículo 11. Que aí, entre o versículo 4 e o 11 acontece quando José vem e conta os sonhos dele. Né? Fala dos sonhos que ele viu, um molho de trigo que se dobrava os 11 perante ele, viu as estrelas, o sol e a lua e tudo mais. E aí no versículo 11, depois que ele conta essa história, está escrito assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aí depois no versículo 18, né? No versículo 18, o que acontece? Entre o 11 e o 18, Jacó vira para José e fala assim: ó, José, vai lá ver seus irmãos que eles estão fazendo, apacentando o rebanho. E quando ele está chegando perto dos irmãos, os irmãos eles veem ele de longe, né? Que era o versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Né? E aí, quando chega no versículo 23, ele fala: e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiram a José a sua túnica, essa túnica de várias cores, né? Ou seja, justamente esse símbolo, tomaram e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. E aí neste momento, né, que já tinham conspirado para matar, no versículo 24, entre o versículo 24 e 28, o que acontece? Rubem, que era o primogênito, fala assim: gente, não vamos matar não. Né? Se a gente matar, imagina o que pode acontecer com a gente. E aí eles vêm, né, eles saem para tentar procurar um animal, alguma coisa, e aí os outros irmãos veem a caravana do pessoal que vendia os escravos, né, os mercadores midianitas, e falavam assim: vamos prender ele para... Né, e aí a gente entra no versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, eles tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, assim, a gente vai ficar bastante durante a lição, a gente vai falar bastante sobre como evoluiu, né, a questão do filme nessa história de José com os irmãos deles. Então, como eu falei no começo, vamos primeiro tentar definir o que é ciúmes. Né? Então, assim,
Primeiro a definição do dicionário, só pra gente começar da base que todo mundo fala, o mundo inteiro, né? Estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso, ou seja, um sentimento que tem um peso, um sentimento de sofrimento, provocado em relação a uma pessoa de quem se pretende amor exclusivo. Então, primeira coisa, tipo, o ciúmes ele é gerado quando você busca o amor exclusivo de alguém e por causa daquela relação isso gera um sentimento penoso, um sentimento de é um sentimento negativo, um sentimento que você sente isso. Receio, ou seja, o medo de que o ente amado dedique o seu amor ou o seu afeto a outra pessoa ou outra coisa. E a outra definição também é zelo. E a última coisa é o medo de perder alguma coisa. Como você vê bastante, tem medo, a questão do outro, a questão de ser exclusivo, entra muito às vezes até numa questão de posse. Então você vê que a definição de ciúmes ela é ampla dessa forma. Aí você pode falar assim, bom, olhando por essa definição parece uma coisa ruim. É um sentimento penoso, é o medo de perder alguma coisa e tal. Mas a gente entra na questão eu gosto de puxar um pouco a definição da psicologia, porque eles falam que a psicologia divide ciúme em 4 tipos. A gente não vai entrar muito nesse ponto, mas ele fala, tem o ciúme normal, que ele trata como ciúme normal, e aí tem outros 3 tipos, que é o exagerado, obsessivo e patológico. Patológico já é o ciúme como doença. Então, assim, o ciúme normal, a característica que eles dão é o seguinte, é um ciúme é um sentimento temporário, ou seja, da mesma forma como ele vem, ele vai. Ele é específico a um momento, a algum acontecimento, sabe? Sei lá, você nunca sente ciúmes, mas naquela hora aconteceu alguma coisa que... E da mesma forma que vem, vai. E aí, a terceira característica importante é o seguinte, não causa desconforto a outra pessoa. Ou seja, é uma coisa que você sente aqui, você controla aqui e passou e tudo bem. E a pessoa pode estar percebendo, você está com ciúmes, não acho muito legal, mas assim, gera até um sentimento, assim, às vezes até positivo. Você sente, pô, tem um tipo de carinho, de preocupação, sabe? Ou seja, o ciúme normal dessa perspectiva é o seguinte, é isso. Então o que você percebe? Primeiro, o ciúme começa e termina na própria pessoa. Ou seja, isso não vai afetar a pessoa que é o alvo dos ciúmes, né, de certa forma. É temporário, ou seja, você não pode ficar sentindo ciúmes o tempo todo. E, nesse caso, não causa esse desconforto na outra pessoa. Quando você entra na questão dos ciúmes, aí começa exagerado, obsessivo e patológico, a própria medicina explica isso como se fosse assim, quando a pessoa que sente ciúmes começa a, de certa forma, extrapolar a situação. Então, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, vamos supor, eu tenho ciúmes da minha esposa, por exemplo. E aí um dia eu tô lá parado, aí chega um cara bombadão, e aí começa a conversar falando. Dá uma mexida que o cara vai embora e passa, beleza. Agora o que acontece? Não, vamos supor, a minha esposa está trabalhando. Aí toda hora fica pensando assim, tá conversando com aqueles caras lá, tá bom. Você começa a inventar. Começa a inventar, só que acontece. Aí ele vai falando que exagero, e a definição que é interessante fala o seguinte, que o ciúme exagerado, ele surge da baixa autoestima da pessoa que sente ciúmes. Ou seja, não tem nada a ver com outra pessoa. É simplesmente da pessoa que sente os ciúmes, né? E aí chega até os pontos da questão quando começa a falar de obsessivo, que aí é quando a pessoa começa a criar cenários, e patológico, que, bom, a gente vai falar um pouco depois sobre algumas tragédias que acontecem, inclusive, por causa de ciúmes, né? Mas por que é importante pensar por essa perspectiva? A primeira pergunta que eu fiz aqui quando a gente começou é isso, o ciúmes é bom? O ciúmes é ruim? Pelo que a gente viu aqui, olha, se for um ciúmes normal, até um ciúmes bacana, né? Gera esse sentimento bom entre as duas partes. Mas quando começa a passar num ponto que, ao invés de enxergar a realidade, a pessoa começa a criar cenários na cabeça, começa a exagerar, começa a falar, não sei o que, aí você começa a ter reações que são reações adversas. De novo, Luiz, o que isso tem a ver com a aula de hoje? A gente está falando de ciúmes, mas por quê? Porque a gente tem que entender que o comportamento que a gente tem em relação aos ciúmes é um comportamento que a gente pode ter em qualquer tipo de relação. A gente vai falar aqui em relação de José e seus irmãos. A gente pode falar de relação com o nosso cônjuge, por exemplo. Mas pode ser com qualquer coisa. Inclusive com o seu trabalho, com o seu ministério, com tudo. Você pode ter ciúmes ou ter esse sentimento exagerado de posse. A definição, a última parte que eu queria mencionar nessa questão da definição da psicologia é falar que ele é gerado pela percepção de uma ameaça. Ou seja, você acha que tem uma ameaça ali e a sua reação é ter esses ciúmes. Aí você fala assim, não, pô, mas sei lá, usando o exemplo bobo de você ver a sua mulher conversando com um cara muito bonitão. E se ela tá conversando com um velhinho meio... Você sente ciúmes? Aí você fala assim, não, ele... Só se ele tiver dinheiro, né? Então, mas aí é percepção de ameaça também.
Mas é um bom ponto, é um bom ponto. O que é ameaça? E aí isso diz muito mais em relação ao nosso respeito, à pessoa que sente o ciúme, do que a pessoa que, a situação. Por isso que assim, é um sentimento muito rico pra gente como ser humano, para entender onde que estão as nossas paixões e onde que estão as nossas limitações dessa forma. Algumas pessoas sentem muito mais ciúmes, outras pessoas sentem pouco ciúmes. Tá tudo dessa forma, mas é importante entender que, de novo, por essas definições é isso. Você entende que se o seu ciúme está causando desconforto na pessoa que você ama, vale ter esse exercício de você entender por quê. Eu estou sentindo ameaçada por alguma coisa, existe um problema com a minha autoestima, e aí começa a ter, tipo, cansei de ver histórias, né? Tipo, o pessoal fala, não, a pessoa é louca. Eu tava, sei lá, pegando um sorvete e ela achou que eu tava, tipo, dando em cima da pessoa. Você ouve essas histórias, e obviamente, por quê? Porque, não, mas isso aí acontece porque tem histórico. Esse cara aí já fez não sei o que no passado. Então, ou seja, não é uma coisa simples de discutir, mas onde eu quero trazer todo mundo hoje é essa mentalidade desse ponto. Ou seja, o ciúmes não pode ser tratado como uma coisa assim, não, ciúmes, inveja, tudo é uma coisa. Não é. Então, só para recapitular, o ciúme tem 4 tipos, o normal é esse temporário, nasce do jeito que vem e vai embora e não causa desconforto ao outro. E ele é baseado numa questão de busca por amor exclusivo de alguém. Então você busca exclusividade naquela relação, certo? Na Bíblia, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra em hebraico que eles usam para ciúmes e não falo hebraico, mas pelo que eu vi lá no livro é kiná. Eles falam que kiná é o nome dessa palavra que descreve isso. E esse ciúme, essa palavra é usada como ciúmes, como zelo, ou seja, tem várias nuances, ou seja, pode ser algo negativo e pode ser algo positivo. Um exemplo que a gente pode ver, se a gente falar em Cantares, né? Capítulo 8, versículo 6, né? Que Cantares Salomão é justamente a história do rei escrevendo uma carta de amor para uma mulher, e ali tem várias questões. É uma descrição bem assim intensa sobre como é. Ele fala assim, olha, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura os ciúmes. Ou seja, parece usar essa descrição para falar de amor é um momento meio esquisito, né? Você está tirando uma carta de amor assim, meu amor é forte que nem a morte. A pessoa fala assim, calma aí, meu. Mas é isso que você está falando. Essa palavra ciúmes é que duro como a sepultura é os ciúmes. E as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor, né? Mas você vê que assim, esse ciúme que fala é essa palavra quiná de novo. Então, se a gente for olhar na lei levítica, lá em número 5, né? A gente não vai ler agora porque eu acho que vai gerar uma outra discussão aqui. Mas tem uma lei que é número 5 do capítulo 11, do versículo 11 ao 31. Você pode ler depois se você tiver interesse. Mas eu recomendo que você leia isso com cautela e orando. Porque se a gente tentar olhar com o nosso óculos de 2021 na Alemanha... Desculpa, 21 não, 23, né? Você me contou bem hoje, né? Mas se você for botar o seu óculos do século 21, é isso que eu queria dizer, na Alemanha, no mundo ocidental, e tentar ler essa passagem, você vai achar que é um absurdo. Pô, como assim só tem lei de ciúmes do homem contra a mulher, nunca o contrário, não sei o quê. Mas aí você tem que olhar pelo contexto histórico. Por isso que eu não quero entrar nessa discussão, mas inclusive na lei mosaica já tinha provisão considerando, olha, o ciúmes é uma coisa que não tem como ser ignorada, existe. Né? Então, entre marido e mulher, em Ezequiel 35, versículo 11, a gente vê essa questão de novo, que a inveja, os ciúmes, como esse sentimento ruim que é relacionado a ira, né? Então, lá em Ezequiel 35, versículo 11, a gente lê o seguinte: portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de novo, ou seja, aqui era inveja, não é seu ciúme, né? Com que no teu ódio usaste contra eles, serei reconhecido deles quando te julgar. Ou seja, ele está explicando isso como se fosse um sentimento negativo, certo? Outra forma, mas aí uma forma positiva que a gente vê, né? Números 25, 11. Tá? Então, em Números 25, 11, relata ali uma história no meio do arraial de Israel, né? E aí, nesse versículo, mostra que Finéias, né? Que aí fala, né? Finéias, filho de Eleazar, que é filho de Arão, ou seja, ele é sacerdote. Ele desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo, esse zelo, essa palavra zelo de novo, kiná, no meio deles. De modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Porque estava acontecendo um pecado em Israel, ele não sabia o que estava acontecendo, diz que Finéias chegou lá e matou a pessoa que estava fazendo o pecado. E por causa daquilo, a ira de Deus se arrefeceu no meio do arraial.
Então você vê, a gente está falando antes de inveja, agora a gente está falando de zelo, a gente falou de ciúmes, e é tudo a mesma palavra em hebraico. Tá? Quarto tipo, o próprio zelo do Senhor pela santidade do seu nome. Então se a gente vai lá em Isaías 42:13. Né? Aí, Isaías 42:13 está escrito assim: o Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, ou seja, despertará o quiná de novo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Em Ezequiel 36:6, né? Aí fala também, né? Tipo, em Ezequiel 36:6 fala assim diz o Senhor Jeová, né, na parte final do versículo, fala assim: eis que falei no meu zelo e no meu furor. Esse zelo de novo, quiná. Então, assim, você vê que até a forma como o autor tenta descrever o sentimento de Deus, a forma como Deus se relaciona com o povo, ele usa também essa palavra, esse zelo como quiná. Então pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Então, assim, fica com essa palavra quiná na cabeça, porque assim, quando a gente for falar da história de José e de Jacó e tudo mais, você percebe que isso é mencionado muito levemente. Tem muito mais coisa acontecendo naquele ponto. Por que a gente quer falar sobre isso? Por quê? Porque o ciúmes é simplesmente um gatilho. O ciúmes, ele existe, ele tem que ser controlado e conhecido, mas ele é o começo da bola de neve. Se a gente realmente não age em cima dos ciúmes ou tem a cautela de não deixar o ciúme se desenvolver em algum tipo de comportamento nocivo, em tese você não vai ver acontecendo tudo o resto que acontece. Então a gente tem que deixar isso em mente, mas, de novo, o segundo ponto é para ver que a palavra quiná, ela tem essa definição meio que ambígua, pode ser bom ou pode ser ruim. Mas como eu falei agora nessa última parte, eu disse que diz que Deus ele escreve o seu próprio zelo, né? o seu zelo, o seu furor e tudo mais. E aí a pergunta que eu queria fazer, né, é falar isso: Deus sente ciúmes ou Deus tem ciúmes? O que vocês acham? Sim? Não? Sim. Na Bíblia está escrito. A única coisa que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: sim, a Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós, ele fala que trata como, por isso que tem toda a figura do marido com a esposa e tudo mais, não tem essa questão clara. Só que é importante a gente frisar que assim, o ciúme que Deus sente, quando o autor está escrevendo, ele escreve aquilo de uma forma que a gente vai conseguir entender. O zelo, os ciúmes que Deus sente, mesmo que você use a mesma palavra, não tem nada a ver com os ciúmes que a gente sente, esse sentimento falho ou caído que nós temos. Então é importante separar isso, porque senão a gente cai naquela mesma falácia de achar que Deus tenha atributos humanos. Ah, mas Deus mudou de ideia. Deus não é firme na sua ideia. Não. É o único jeito que você consegue explicar para alguém o que aconteceu. Então tem essa... É importante mencionar isso, mas quando a gente fala do ciúmes de Deus, né, o zelo de Deus, né, então a gente percebe isso, né, que o zelo de Deus, o ciúme de Deus, geralmente é em relação à sua honra e à sua glória. Então fala assim: Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? Ou seja, tipo, essa é a minha glória, você não pode encostar. Ou seja, em várias ocasiões acontece isso. Você pega os 2 primeiros mandamentos, quando desce lá Moisés, né? Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti uma imagem de escultura. Ou seja, os 2 mandamentos dizem o seguinte: você não pode ter, ou seja, vocês são exclusivos. Eu não aceito que você tenha outros deuses e não aceito que você tenha imagens de outros deuses no seu meio. Né? Então isso também mostra que existe esse zelo, esse ciúme por parte de Deus. Mas a causa, o problema disso que acontece, na verdade, é onde? Né? Se a gente falar para Tiago 4, né, que é um dos versículos que fala isso, Tiago 4, versículos 4 e 5. Começa assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Esse Espírito com E maiúsculo, né, para mostrar que esse é o Espírito de Deus. Eu acho interessante que, se a gente olha só o versículo 5, né, fala assim: não, tudo bem, o Espírito tem ciúmes. Mas é no versículo 4 que ele fala por que esse ciúmes existe. Então ele começa a chamar de adúltero ou adúltera quem tem amizade com o mundo, ou seja, quem vai lá e se entrega em relacionamento, ou seja, você começa a buscar no mundo algumas coisas. Então a idolatria, né, que é esse ponto, acaba sendo um adultério espiritual. Então quando você acaba criando ídolos, né, a gente vai falar sobre ídolos, acho que a partir da próxima aula também, por isso que eu estou deixando esse gancho assim. Mas quando a gente começa a falar sobre ídolos, começa a falar sobre idolatria, o que Deus está falando é o seguinte: você está me traindo da mesma forma que você está cometendo um adultério com a sua esposa, com o seu esposo.
Por isso que tem esse peso, né? Então, assim, e como eu falei lá no começo da definição do dicionário, né, que fala sobre você buscar alguém com sentimento de amor exclusivo, se a gente for lá em 1 Pedro, né, 1 Pedro 2,9, né, que lá é um versículo bem conhecido também, e ali você consegue ver esse ciúme zeloso de Deus, né? Então, olha lá, ó, mas só vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, né, povo adquirido, nessa tradução aqui, acho que não está mas na versão da NVI fala assim, né? É povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Esse povo adquirido, a palavra adquirido significa povo de propriedade exclusiva. Ou seja, Deus deixa bem claro, quando você é um povo adquirido, eu falo, povo exclusivo de Deus. Ou seja, não é um... Exclusivo não significa... É por isso que a gente entra sempre nessa discussão, né? O reino de Deus não é inclusivo. Essa é uma palavra da moda, né? A gente ouve isso em tudo quanto é lugar. O reino de Deus não é, porque Deus ele diz, vocês são meu povo exclusivo. Ou seja, não tem nada a ver com... Não é cabe todo mundo, eu comprei você, vocês são meus. Certo? E aí, isso mostra também, é um traço desses ciúmes divinos, de certa forma, né? Então, é só para a gente ter isso na nossa mente. Então, é um atributo também que faz parte dos sentimentos de Deus, alguma coisa assim, né? Então, Deus, quando ele elege esse povo, né, que nós, no caso, somos nós hoje, ele diz, vocês são tudo isso, mas também vocês são meu povo exclusivo. Tá? Então, isso vamos entrar um pouquinho no Antigo Testamento, isso. Agora, eu quero falar um pouco agora sobre ciúmes no Novo Testamento, para a gente entender um pouquinho também a diferença. No Novo Testamento, tem duas palavras que eles usam para ciúmes. Uma palavra é zelos, e todo mundo aqui, bom, a palavra zelo, né? Então a gente sabe, conhece esse termo. Da mesma forma, zelo pode ser usado de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Em alguns casos, no Novo Testamento, essa palavra zelos é traduzida como inveja. Em alguns casos é traduzido como zelo, como alguma coisa positiva. E tem uma outra palavra que é phtonos. E essa palavra também significa ciúmes ou inveja, mas essa palavra é sempre usada de uma forma negativa. Pelo menos na Bíblia, em nenhum momento essa palavra é usada de uma forma... não pode ser bom, não, é sempre ruim. Então eu vou tentar mostrar em alguns versículos aqui, quando a gente for lendo na palavra, eu vou tentar lembrar, olha, aqui é zelos, então aqui é phtonos, ou seja, aqui é negativo. Só para a gente entender um pouco disso. Então, a gente começa a ver, né, em algumas partes, né, quando usa alguma palavra ciúmes, né, diz respeito ao zelo, lá em 2 Coríntios tem muitas ocasiões, no capítulo 7, versículo 11, no capítulo 9, versículo 2, capítulo 11, versículo 2. E nessa questão ele mostra, né, como se fosse assim, os ciúmes que existe, o zelo que existe em relação à palavra, em relação à obra, em relação aos irmãos. E também tem outras ocasiões que falam sobre como se fosse uma coisa negativa. Então, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, você vai ler assim, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja aqui, zelos. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, o que ele está falando é o seguinte, esse zelo negativo, essa inveja, é traço de alguém que vive de forma carnal, não é de alguém que vive de forma espiritual. Então aqui você está vendo, é usar a palavra positiva, mas para explicar um traço negativo da carnalidade. Romanos 13, capítulo 13, versículo 13. Acontece a mesma coisa, vamos lá. Ó. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Inveja, zelos. Ou seja, de novo, para explicar um comportamento carnal humano, o zelo é uma coisa negativa, mas é usado dessa forma. É a mesma palavra para ciúmes, mas aqui é traduzido como inveja. Agora, se a gente for pegar a outra palavra que eu falei, que é phtonos, e aí que entra, né, que inclusive na lição mostra que é como se fosse o ciúme é uma obra da carne, né, se você for olhar, é porque tem aquela tradução de Gálatas 5:22. Né? A gente vai mencionar depois. Gálatas 5:22, podemos usar o negócio também. Desculpa, 21, perdão, 22 é o fruto do Espírito. Mas no 20 e 21 ele vai falando do fruto da carne. Então aí ele fala, ó, invejas, essas invejas aí no começo, é esse phtonos, que é essa outra palavra que eu falei que é só de forma negativa. Então isso aqui não é essa perspectiva de ciúmes como algo positivo, tá?
E aí, por causa dessa palavra, a gente diz que a inveja e o ciúme é um dos frutos da carne, uma das questões dessa forma. Mas tem várias outras partes também que mencionam isso, em Romanos 1:29, lá em 1 Timóteo 6:4, tem várias partes que você vê essa palavra tono sendo mencionada no Novo Testamento, como esses ciúmes, mas negativo, como inveja, como porfíria, coisas assim, geralmente usa essa palavra, tá bom? Então, só pra gente, de novo, a aula nem começou ainda, agora a gente vai entrar na apostila, mas assim, eu queria deixar muito clara essa introdução sobre o que é o ciúmes, porque quando a gente vai discutir agora e falar sobre ciúmes, eu quero que a gente tenha essa visão mais ampla de entender que tem todas essas nuances por trás da palavra. E eu vou fazer questão de, todas as vezes que aparecer nas escrituras que a gente for lendo, para mencionar, ó, aqui ó, é o kiná, né, que é o hebraico, aqui ó, tonos, aqui é zelos. Por quê? Porque isso vai nos ajudar também a entender de onde que vem essa origem. Obrigado. Isso quer dizer que se a gente estivesse lendo a Bíblia no hebraico, ou no original, seriam outras palavras. Não seria, desculpa usar a palavra não seria de uma forma arredondada, sempre como ciúmes. Na verdade, em hebraico é a mesma palavra e nós temos traduções diferentes. Então, em português, você pode ver como zelo, como ciúmes, como inveja, mas na origem do hebraico é kiná, é a mesma palavra. Sim, mas você falou que em alguns pontos é kiná e em alguns pontos é... Ah, não, mas aí é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. então, ok. Porque no Antigo em hebraico e no Novo Testamento em grego. Então, tá. Então, é pra gente ter essa percepção, né? Então, assim, eu vou tentar resgatar, às vezes, durante a aula, falar assim, olha, lembra quando eu falei que tem o ciúme normal, o ciúme obsessivo? É só pra gente tentar fortalecer essa ideia e, de novo, o objetivo da aula é que a gente entenda melhor isso e que a gente consiga combater os ciúmes que acabam se tornando como esse fruto da carne. Que acaba gerando dissensões, brigas e tragédias, como a gente vai ver durante a aula. Então, agora vamos para a revista mesmo, começando ali na primeira parte. Vou começar a mencionar ali sobre o caso de Jacó e José em Gênesis 37, versículo 3. A gente vai começar. Então vamos todo mundo voltar para Gênesis 37, no versículo 3. Né? O que acontece ali, né? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de velhice. Vamos parar o versículo aí. Primeira coisa. A gente ama os filhos de forma igual? Eu acho Exatamente, você tem um só, tudo bem, fica mais fácil. Mas quem tem mais que um filho? E aí, e por que eu estou falando? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque o pessoal fica assim, poxa, não sei o que, tal, amo mais, amo menos. A preferência em si, ou ter esse amor às vezes. Primeiro, esse amor ele pode mudar durante o decorrer da história. Então, às vezes você ama um período da vida, agora eu estou amando mais esse filho do que esse. Depois você ama um pouco menos. E quando eu falo esse amar, eu digo mais que é o amor de gostar. É o amor né, não é o amor, esse amor que não tem advérbio, né? Que eu falo que é esse amor que você tem de pai e de mãe, você fala assim, olha, eu me dou melhor que esse aqui, então eu gosto mais desse, eu tenho mais afinidade com esse, mas não, você ama o outro da mesma forma. Então, assim, é a mesma intensidade, alguma coisa assim. Mas por que a gente está mencionando isso? Se ele amasse José mais que todos os seus filhos, porque era o filho da velhice, não era só filho da velhice, né? Não foi quando a gente fala raspa de tacho, né? Que é essa expressão que a gente usa em português. Mas ele era filho de Raquel. Ou seja, ele teve aquele monte de filho antes. Com a serva de Raquel, com Lia, a serva de Lia e tudo mais. Mas aquele ali era que era filho de Raquel. Raquel era a mulher que ele amou lá no começo, lá quando chegou na casa de Labão. Então tinha mais motivo para ele falar assim, não, esse aqui ó, esse aqui é da mulher que eu amo mesmo. Né? Por isso que eu tenho mais gente. Se parasse ali o versículo, não acontecesse o resto, a gente não ia ter Gênesis 37, talvez José nem ia parar no Egito. Mas o que Jacó fez? Eu amo tanto esse moleque, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para todo mundo que eu amo ele mais do que os irmãos dele. Todo mundo com uma túnica de 2 cores, padrão ali, né? Uniforme dos irmãos. Vamos botar uma bem colorida no meu filho, no José, para mostrar para todo mundo que ele é meu filho que eu mais amo. Então o que começa a acontecer aqui? Jacó, se você for parar para pensar também, que a gente começa a pensar, poxa, mas qual que é o problema de Jacó, né? Por que ele foi fazer uma coisa dessa? Assim, Jacó também foi vítima dessa perspectiva. A gente viu na aula agora que o que acontece? A mãe dele preferia ele. Foi lá, fez toda aquela mentira para que ele recebesse a bênção ao invés de Esaú. Só que não só isso, ele também via o pai dele preferindo o irmão. Fala assim, não, meu pai prefere Esaú. Né?
Ele já via isso. Então, de certa forma, existia essa visão meio que negativa de ver a preferência como alguma coisa que justifica você fazer qualquer coisa, mesmo mentir, enganar e tudo mais. E do outro lado, tinha a perspectiva do quê? De quem é rejeitado. Então, na hora, ou seja, isso aí fazia parte da forma que ele enxergava a relação. Quando ele chega ali, na hora que ele vê o filho que ele ama de fato, e é o que eu estava mencionando antes, se você tem essa preferência, pode acontecer, mas você não pode fazer essas duas coisas. Você não pode mostrar primeiro favor e ultra preferência para quem você ama, e você não pode gerar também indiferença ou prejudicar quem você ama menos, entendeu? Ou quem você prefere menos. Só que Jacó, obviamente, não fez muito bem isso, né? Então assim, meio que falou, olha, vou botar José ali, vou botar a túnica nele e vou mostrar para todo mundo que ele é o preferido, né? Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu falo que a gente falou de Raquel agora, e é uma coisa que assim, todo mundo tem essa visão, tipo assim, não, Raquel, essa mulher era realmente amada por Jacó, né? Só que se você olhar a história de Raquel na Bíblia, Raquel não fez muita coisa legal, não. Raquel rouba os ídolos do pai, Raquel humilha a irmã, e toda aquela coisa feia. E o que eu acho interessante é que quando você chega no final da vida das duas, quando você vai olhar e fala assim, né, tipo, quando Lia morre, Jacó fala assim, ó, põe ela lá no túmulo junto comigo, que é o mesmo túmulo que está Abraão e Sara. Isso está lá em Gênesis 49, se você for ler. Então ele fala assim, Abraão, a sua esposa Sara, estava lá, e lá eu coloquei o meu corpo e o corpo de Lia, minha esposa. Raquel, quando morreu no meio da estrada, ela falou assim, não, eu amo essa mulher, mas enterra ela aqui mesmo. E aí fala que no meio do caminho ele fez um túmulo e deixou ela. Ou seja, quem no final da vida foi lembrada como a esposa que honrou e caminhou com ele o tempo todo, foi Lia. Então por que eu estou falando isso? Ah, não, mas é depois da morte que a diferença faz? Vai ser a diferença a mensagem que passa para as próximas gerações. Então a preferência vai mudar. Ou pode mudar pelo menos. Entendeu? Mas o importante é o seguinte, que nós temos que ter essa convicção de saber que isso não pode gerar atitudes que geram preferência ou favor de um lado e desfavorecer o outro lado. Jacó, obviamente, não conseguiu fazer isso de forma sábia. Então o que acontece? Aí ele foi lá e deu a túnica de várias cores. Aí chama para a segunda parte, né? Começa a falar, né? Tipo, o pessoal tá lá, os irmãos estão lá em volta. Olha, imagina você, né? Não sei quem aqui tem irmãos, né? Mas sei lá, você tá lá, tudo bem? Você está usando a sua roupa, tudo bem, essa roupa aqui é legal, né? Meu pai me deu, tá? De repente chega aquele, o novinho, né? O azedinho chega ali e fala, não, tá lá. Só chegou o novinho aí e já botou a roupa colorida nele. Só que pra gente, com essa visão de hoje, é um pouco assim, é limitado esse sentimento, porque na época, o primogênito, ele era o que tinha mais direitos de todo lugar, como a gente já viu também na história de Jacó e Esaú. Ou seja, e quanto mais novo o filho, de certa forma, menos favorecido, de certa forma, ele era, porque era uma questão assim, o primogênito era um... Que herdava. Em alguns casos, que metade da herança é primogênito, e o resto é meio que dividido entre os irmãos. E também tem a questão do seguinte, a questão de idade era muito, muito pesada nessa época. Então, quanto mais velha a pessoa tinha, você tinha que dar um respeito muito maior. Então, não só ele era o mais novo, aí você tinha alguém que era mais novo, o mais novo de todos, e ele não apenas agia como se ele tivesse mais, ou que ele fosse mais velho que os outros, ele ainda tinha mais direitos que os primogênitos. Então, os irmãos falaram, não gosto desse cara, verdade. Eu acho que é parte da verdade, mas a gente não pode esquecer que como os irmãos eram muito mais velhos, demoraram muito mais para eles chegar, os irmãos já tinham feito algumas coisas que o pai já estava com uma raiva deles, eles tiveram toda uma história. Sim. Que eu acho que de certa forma era mais fácil do pai se relacionar com ele do que com os outros, porque eles agiam como grupo, né? Todos aqueles juntos ali, eles entravam juntos, eles guerreavam juntos, matavam juntos, roubavam e pintavam caneta. Então eu acho que de certa forma o pequeno que chegou... Existe isso, porque acontece, de novo, você pode ver isso acontecendo, quando geralmente o mais novo é mais, sofre menos a disciplina, mas por quê? Porque você amoleceu no tempo. Por isso que você fala, quando você vê um avô e uma avó com um neto, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas por exemplo, que eu falo, né, tipo, a Carol tá aqui, eu não posso falar, mas se você conheceu o pai da Carol, vocês conheceram ele aqui, distinto cavalheiro, né? Aí chega, super respeitoso e fala assim, um cara assim, sabe? E eu quando eu conheci, sempre falei, nossa, esse cara é um cara assim, aquele cara que parece que ele tipo, dorme de terno, sabe? Um cara super assim,
Não, é quando nasceu o Arthur, o primeiro dia que a gente tava lá, eu saí do quarto que eu tinha dormido, na hora que eu fui na sala, tá ele deitado com as pernas pra cima, rodando no chão, eu falo assim, tipo, deu uma crise na minha cabeça. Mas por que isso acontece? Porque quando passa a geração, você vai amolecendo um pouco. Acho que entra isso um pouco que a Kátia falou também, ou seja, tá mais velho, você não tem mais aquela energia de ficar brigando. Vamos aproveitar isso aqui, curte, acaba curtindo um pouco mais. É outra história, né? E outra, e o que você mencionou da questão também do que os filhos faziam, de fato. Porque existe, por exemplo, se você for lendo na história, você vê que Rúben, ele dorme com a concubina do seu pai, né? Ele era primogênito. Aí diz que é um dos motivos porque começa tipo, a justificar, né, a quebra dos benefícios, por mais que já tem toda uma história por trás. Mas o ponto aqui, na verdade, não é falar de José, é falar de Jacó. Porque José, era o filho, meu pai gosta de mim, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou aproveitar. Não ter a maturidade, talvez, sou um moleque, sou mais novo e tudo mais, vai agir de acordo com isso. Então Jacó, o que ele faz? Ele pega no versículo 4, que a gente vai ver depois. No versículo 4 está escrito assim: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aí que eu falo que a tradução às vezes falha. Essa palavra aborrecer, se você for no original, é assim, odiaram. Porque você fala, eu estou aborrecido, você fala, estou aborrecido, parece o que? Fiquei chateado, né? Tipo, uma coisa assim. Não, eu odiei, foi ódio. Assim, não, agora não é mais tipo, é um penteiro, tá enchendo no meu saco. Não, eu tenho ódio dessa criança, entendeu? Eu não consigo nem mais ser amigável. Ou seja, ali começou a quebra. Quem causou isso? Jacó. Foi a atitude de Jacó como pai que foi lá e mostrou para todo mundo isso. Então, nessa questão, né, tipo, né, que tá falando do ódio. Quando a gente entra no terceiro, e aí para entrar só a gente sair um pouco mais na perspectiva do espiritual, quando a gente vai agora no versículo 5 a 9, você vai ver que ele vai relatar os sonhos dele, certo? Então, dos versículos 5 a 9 você vê que ele começa a relatar e ele fala, né, ele fala assim, tive um sonho, né, e aí ele fala assim, começou a falar para os irmãos e aí odiavam ainda mais. Né? Toda vez que ele tinha um sonho, relatava, o pessoal odiava mais. Ele fala assim, não, olha, a gente estava atando feixes no campo, né? A gente fazia a nossa plantação. Quando a gente trazia na frente, o meu feixe ficava de pé e o de vocês se dobrava. Tá de brincadeira, né? Além de ficar o preferidinho do papai, ainda começa a ter esses sonhos. O que me parece aqui é aquela situação do mobbing, né? Do quê? Mobbing com o José. Começa, né? É, claro. Porque... Não, mas vamos pensar assim, né? Tudo bem, o pai tinha cuidado, mas ele não podia nem abrir a boca, o pessoal já odiava ele. É que é aquela coisa, a questão é o seguinte, não posso fazer nada com isso aí, né? Porque se você tem um irmão mais novo, começa a falar bobagem, você dá uns tapas ali, o cara aprende. Agora, não, vou bater no queridinho do papai, não posso. Então, eles começaram a alimentar esse ódio. Aí, tive esse sonho, aí o pessoal ouviu isso. Tudo bem, beleza, só tá falando dos irmãos, não tem problema. Mas depois ele tem outro sonho, que ele fala que ele via as estrelas, né? Ele viu o sol e a lua que também se dobravam perante a estrela dele. Só que aí o que acontece? Aí que entra uma distinção, né? Que alguns falam que isso era um sonho, que ele fala assim, eu e a sua mãe também, a gente vai se prostrar perante você. Só que se a gente for olhar pela história, quando José vira governador de Egito, a mãe dele, Raquel, já tinha morrido. Então esse negócio de sol e lua não parecia que era uma visão de realmente a família se prostrando. Na verdade, o que eles falam é que no Egito, o Deus Sol e a deusa Lua eram as maiores divindades. Então era meio que uma ideia já mostrando que um dia até os deuses do Egito vão se prostrar perante a sua autoridade. Mas quando você não tem a visão, você está preocupado com o agir de Deus, o pessoal pega uma coisa que não tem nada a ver com você. E já fala, agora está falando de mim, do pai e da mãe. Então, por que eu estou falando disso? Às vezes o ciúme faz a pessoa fazer isso. Gente, não tem nada a ver com você. Mas pessoal, tá me perseguindo, não sei o quê, porque a pessoa entra nessa. E aí que aconteceu nesse ponto. Era um sonho que não tinha nada a ver com os irmãos e com o pai e com a mãe. Mas porque eles já tinham esse ranço, né? Toda hora esse cara falando, agora ele tá falando de pegar. Então quando ele tem toda essa questão, e aí mostra que é a primeira vez que Jacó fala assim, ei, não, né? Você tá falando o quê? Ou seja, Jacó deixou rolar tudo isso aí. E observando, e aí é o que ele fala no versículo 11, que é interessante que ele fala isso. No versículo 11 ele fala assim, os seus irmãos o invejaram, e aí entra o Quiná de novo, né? Sentiram essa inveja pesada, mas o seu pai guardava esse negócio no seu coração, esses sonhos, tudo isso que acontecia. E aí que eu falo que é interessante, né? Vamos supor, você acabou de observar essa situação, vamos supor, você é Jacó.
Você acabou de observar isso que aconteceu. Você deu a túnica, viu que o pessoal começou a ficar bravinho, começou a falar. Seus servos estão falando, nossa, seus filhos estão meio irritados, você está ouvindo. Você está vendo que seu filho está contando um sonho e todo mundo está nervoso, todo mundo irritado. Aí o que ele faz logo em seguida? Aí ele fala, no versículo 12 e 13 ele faz assim. Como foram os irmãos apacentar o rebanho em Siquém, aí Jacó vira para José e fala assim, ó, seus irmãos não estão lá em Siquém, vem aqui e vai lá ver o que eles estão fazendo. Aí você vai pensar, não, já que eu sei que eles estão com muita raiva de você, tá todo mundo meio que irritado com você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te mandar lá para ver o que eles estão fazendo, porque no começo fala, o que José fazia? Ele ia lá, via, o pai. X não. Total. Só, eu vi X-Nome, detonando assim. Olha, Mas eu vou defender, eu tenho que defender José. eu não estou falando que isso é negativo, estou falando o que ele fazia. Eu não posso ser falando mal de José, que me dói a alma. Mas eu não estou falando mal. Eu não estou falando mal. Eu vi a camisa de José. Mas eu não estou falando mal. Fico claro, não estou falando mal de José, é o que ele fazia. Irmão, o pai, é tal caso, o pai falava, vai lá ver, e ele era honesto e dizia, ao invés de mentir. De novo, eu estou falando, o problema é que é em Jacó, não é em José. Calma. O problema é em Jacó, não é em José. Eu vou voltar um pouquinho. Eu acho interessante, assim, toda essa coisa do ódio dos irmãos, é que eles têm isso como referência em casa, os ciúmes, né? Porque você vê lá que desde o casamento de Jacó, ele amava Raquel mais do que Lia. E Lia era aborrecida. Ela sempre tentava suprir a falta de atenção que ela tinha de Jacó, querendo ter filho. Era o ponto fraco da irmã, porque a irmã não dava filho. Então, aquela coisa, aquela tensão entre as duas, já estava ali desde antes das crianças. Sempre existiu, né? Sempre existiu. E aí eles foram tendo isso como referência de... Você olha faz lá, o que você está vivendo. A mãe dele não gosta da minha mãe. Então a gente também não vai gostar dele. Agora ele vem com esse negócio que a gente vai se curvar perante ele. É uma gota d'água. E aí já é uma coisa naturalizada na família, né? Porque as duas estão sempre competindo pela atenção. E Jacó deixa bem claro que ele ama Raquel. E um outro ponto é o seguinte, José tinha, de certa forma, até. Ele era pequeno que não precisava lá fazer o trabalho bravo, né? Ele só tinha que dar uma de. Ele era o gerente do pai. O resto pegava no pesado, aí ficava com raiva deles, né? Eu entendo muito isso que a Cátia está falando, de essa afeição por José, no sentido de, poxa, mas José só fazia o que o pai mandava, ele estava sendo obediente, né? E aí, juntando isso com o que a Letícia falou, o que acontece? Eu costumo dizer que, eu penso que nós, como cristãos, principalmente os que nasceram na igreja, nós somos conduzidos a pensar de que José é a vítima da situação. E de fato ele foi vítima porque ele foi vendido pelos irmãos, não tirou o mérito. Só que se a gente for olhar em Gênesis capítulo 37, versículo 2, a gente vai ver que ele não só cumpria ordens do pai, ele tinha, no cumprimento da ordem do pai, uma má prática que ele aprendeu com o pai, como a Letícia falou. Gênesis capítulo 37, versículo 2 diz assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ou seja, José não cumpria as ordens do pai, José era fofoqueiro, aos 17 anos. Porque ele trazia uma má fama deles a seu pai. Ele só contava a verdade. Não, sentia. tem uma diferença entre você contar. Só para assim, ó, vai te não perder a comunicação. Vamos lá. Desculpa aí, eu vou levantar a camisa de José. Não, tudo bem, mas ó, de novo, a gente não está falando de José, a gente está falando de Jacó. Vamos, é só para a gente Mas focar. importa pro José, o caminho. A gente, não, eu falo, José, eu falo a verdade, porque assim, na verdade, a questão de José, você vê tipo, a fidelidade dele no decorrer da vida. Pra mim acontece, é isso, ele era um moleque. Só que você não pode isentar só porque ele era moleque do que ele estava fazendo. Ele tinha formas e formas de falar. O que aqui está falando é o seguinte, espera um pouquinho, Cássio, só espera um pouco agora. O que ele está falando é o seguinte, ele trazia o que eles estavam fazendo, ou seja, tipo... Agora, o que acontece é o seguinte, será que ele chegava também falando das coisas boas que os filhos estavam fazendo? A Bíblia não relata. Só que a percepção que os irmãos tinham é o seguinte, esse moleque vem aqui, volta lá e só fala o que ele está fazendo de errado. De novo, não é um ataque a José.
é o que está escrito, que é uma coisa que ele fazia. Não estou falando que ele não fazia o outro, não estou falando que era uma boa motivação, não estou falando que ele não era obediente, não é nada disso. O que acontece é o seguinte, o menino, quando ele está ali, o pai a favorece, ele quer fazer tudo para agradar o pai, é normal. Só que ele faz de acordo com o que ele aprendeu, onde ele viveu, o que ele fez. E no caso aí, tipo, depois que acontece tudo isso, né, que justamente Jacó manda ele lá ver de novo os irmãos no rebanho o que eles estão fazendo. Por quê? Porque é isso, ele fala assim, ó, vai ver se vão bem os seus irmãos e me traga notícias. E aí José vai. Ou seja, ele fala assim, não, beleza, vamos embora. Só que aí já tem toda essa situação que a gente discutiu até agora. Aconteceu o sonho, aconteceu a túnica colorida. Então já tem todo esse peso agora. E quando José chega, ou seja, quantas vezes ele foi? Porque ele fala, ele vivia no meio dos filhos de Zilpa e de Bila. Você pode ver que não era de Lia, né? Não era de Lia, era só das duas servas. Ele não vivia no meio dos filhos de Lia, ele vivia no meio dos filhos tipo, de Zilpa e de Bila, né? Que eram as servas de Lia e de Raquel. Né? E aí o que acontece nesse ponto, né, quando a gente começa a ver, ele vai procurando e cada vez eles vão mais longe. Né? Diz que eles acabaram indo mais longe, mais longe, mais longe. E ele vai procurando, pergunta para alguém, se eu estou procurando meus irmãos, onde que ele está? E aí quando eles chegam lá em Dotã, que fala isso, né? E aí a gente chega no versículo 18, né, que a gente leu no começo. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, já conspiraram, vamos matar. A gente está longe, ninguém sabe o que vai acontecer mesmo, vamos matar esse cara. Ou seja, chegou ao ponto de eles pensarem até em matar o próprio irmão. Certo? E aí quando a gente vai ver, né, que na nossa leitura de close do 18 para 23, mas aí eles começam a falar assim, né, quando eles falam isso, aí eles começam a dizer um pro outro, vem lá, olha lá quem tá vindo, o sonhador, olha lá o cara que tem cheio de sonho aí, tá chegando aí. Já começaram a falar assim, ou seja, tipo, não consigo mais falar de forma amigável. E aí fala, né, tipo, ó, vamos matá-lo, vamos jogar numa nessas cisternas aqui, e a gente fala que foi um bicho que comeu. E aí não tem problema, né? Quem que vai mentir? Acontece aqui direto, mas vamos fazer isso. E aí é interessante que na hora que José chega a seus irmãos, no versículo 23, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Vamos lá no versículo 23. José chega, o que é a primeira coisa que eles fazem? Tirar essa túnica aqui de você. O sinal do amor, da preferência do pai por ele. E é isso que o ciúme tenta atacar. O ciúme, quando ele começa a mover as nossas vidas, a inveja dessa forma que começou a ficar negativo, ele, como eu falei no começo, você tem uma percepção de uma ameaça. Aqui tem um que é preferido do meu pai, é uma ameaça para mim. E o sinal claro disso, né, é a túnica. A túnica para José, né, se a gente for parar a pensar, a túnica era o que para José? Era o símbolo da preferência do pai dele. Mas o que era para os irmãos dele? O que era a túnica de José para os irmãos de José? Afronta, o símbolo do desprezo, o símbolo que você é menos. E aí eu falo que o interessante é quando você vê o processo de tingimento de tecido naquela época, era super trabalhoso, era caro. Então assim, para você fazer, ou seja, aquela túnica deve ser muito cara, né? E aí fala que a forma como eles estavam, é isso que eu falo, eles não tinham, é isso que eu falo, dessa forma aqui não é um ciúme, tipo assim, eu quero o amor do meu pai, exclusivo. Já tinha virado uma outra coisa, já tinha virado ódio, já tinha virado uma outra questão. Então ele falou assim, ó, tira essa túnica aqui, que é esse símbolo, né, do desprezo que o nosso pai tem da gente. E aí, né, quando a gente vai indo na lição, ele começa a mostrar como que os ciúmes, quando ele começa a desenvolver, ele gera esse conflito que vai escalando, ele vai piorando. Então se a gente volta para Gênesis 37, se a gente for lá do começo até o fim, a gente já começou a falar. Versículo 4, ele ganha a túnica, aí a gente fala lá que os irmãos se sentem aborrecidos. Aborrecidos, como eu falei, odiados. Mas é ali, ó. A gente não pode mais falar pacificamente e tudo mais, a gente começa a girar. Aí ele tem o sonho, aí depois do sonho no versículo 11, sentir inveja. Tá? Aí no versículo 20, que é o que a gente acabou de ler, eles começam a planejar matar o sonhador. Então assim, ó, já chegou no extremo, já vamos matar. E eles tiram a túnica, jogam ele no buraco e acontece. Aí fala que o Rubem, né, que é o primogênito, né? Acho que é o Rubem mesmo. O Rubem é o primogênito fala assim, ó, não vamos derramar o sangue, né? Ele queria livrá-lo, né? Ele queria livrá-lo. Porque ele entendia, ó, eu sou primogênito, mas aí o que acontece é o seguinte. Ele tinha um coração mais mole também. A pergunta é, Rubem queria, e aí é isso que eu falo, a Bíblia não fala isso, é uma pergunta pra gente aqui. A motivação de Rubem era para proteger o irmão ou era para proteger a si mesmo? Acho que era proteger o irmão. O grupo.
Não, exatamente, para proteger José ou proteger, tipo... Os dois, né, no fundo os dois, né? Não tem, na Bíblia não nos dá esse detalhe, mas para mim esse é o conflito que ele sentia lá. Ele falou assim, olha, de um lado, eu quero que esse moleque morra logo porque tá enchendo o saco, tá se aparecendo demais, mas eu também sei que ele é meu irmão, e também sei que se a gente matar ele, tipo, o nosso pai vai acabar com a gente. Mas não é só. Ele tinha medo do sangue cair sobre a cabeça dele. Exatamente. Também ele era ciente, parece que era um dos poucos que tinham temor a Deus. Falou, poxa, esse sangue vai cair sobre as nossas cabeças. Que isso é bíblico, né? Ele teve um dos poucos ainda que pensou espiritualmente, os outros eram mais na carne. Eles não temiam a realidade do pai, porque quando eles voltaram, independente de ter matado o irmão, quando eles voltaram, eles levaram a túnica com sangue e apresentaram ao pai, dizendo que o animal tinha matado. Sim. Então a intenção dele era mais se ver livre por toda essa afronta do que necessariamente matá-lo. Se podia fazer de uma outra forma, eu não digo para tratar a situação como não, mas talvez ele. Talvez. Eu não entendi. Não, disse que o irmão tinha comentado ali que ele tinha feito talvez isso para não chegar diante do pai dizendo que tinha matado. Mas independente, mesmo não tendo matado, quando eles se apresentaram ao pai, eles levaram a túnica com sangue. Mataram um cordeiro e jogaram sangue em cima para dizer que um animal tinha despedaçado. Mas era para encobrir a mentira. Claro, Era para encobrir a mentira. mas isso então não era para evitar que o pai achasse Não, mas que é tinha só o matado. caso que eles não Eles dizer. apresentaram um animal. Mas acho que assim, a Caixa falou é importante por causa disso, porque o Rubem, porque ele era primogênito, ele entendia o peso de carregar o sangue do irmão sobre ele. E é por isso que ele falou assim, olha, se a gente matar quem não tem volta. E aí, mais aquela questão, ele está pensando na consequência nele. Então, ou seja, eu não estou falando que ele só pensou na consequência nele, mas está ali. Então ele falou assim, vamos tentar livrar, ele vai correr atrás para tentar achar uma solução. Aí qual que é o irmão que viu o pessoal lá, tipo, fala assim, ó, Judá. Só, pô, Judá mesmo, da linhagem de Jesus, é esse daí. Porque ele olhou lá o mercador e falou assim, olha, aí o versículo ele fala assim, ó, do que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Ou seja, ele nem está pensando em quando fala assim, não tem nenhum benefício para a gente, né? Acho que isso aqui está no versículo 26. No versículo 26 ele fala isso, né? Então Judá fala para os irmãos e fala assim, que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte. Ou seja, qual que é o benefício da gente fazer isso? Vai ficar sempre naquela sensação, e se alguém achar o corpo? E se alguém cavar e ver não sei o que? Ou seja, tipo, talvez na cabeça dele já tinha um pouco disso. Só que ele falava, vamos fazer assim, ó, vamos vender ele como escravo. Né? E aí ele fala, pois é nosso irmão e nossa carne. E aí os irmãos falam assim, então tá bom, vende que tá. É menos problema Não, pra não é mim. isso, eles ganharam dinheiro, né? Era Então, moedinha, rapaz. ou seja, Eu gostava dele, pelo menos. tudo isso vai acontecer, mas por quê? Porque começou num momento em que Jacó foi lá e fez o quê? Botou-lhe a túnica colorida em José. Mas eu acho que. Começou essa situação, Kátia. Calma, eu sei que você está defendendo José, eu entendo isso. Não, Não, eu entendo que você está falando isso. é exatamente isso que eu ia falar. Rubem não quis vender ele. Tanto que quando ele descobre, Sim, ele mata. rasga a veste, né? Pois é. Mas é que acontece, na hora que ele falou assim, ó, já que vocês venderam, vocês também são meus irmãos, o que a gente vai fazer? Aquele plano original que você falou que a gente ia matar, bom, você tá com a túnica ainda, não tá? Eu tô, né? Assim, aí o que eu vou fazer? Mata um bicho aí, vamos passar um sangue e a gente conta pro nosso pai que ele morreu. Porque esse daí não volta mais. Se vendeu como escravo, né? Mas eu vejo essa atitude dele bem na nossa vida, né? Quantas vezes que a gente quer dar o troco, rapaz, e que se a gente pudesse acabar, aí a gente pensa, pô, você derramar sangue, ficar mal com Deus. Aí não é nem para perder o céu, mas pô, o negócio vai ficar meio feio lá. Assim, eu ainda vou precisar de Deus. é a motivação errada, é a atitude certa pela motivação errada. Quem é Certo? que já não passou por isso? Não, Só em nordestino, quem é que tem? Minha família era do cangaço. Eu acho que não, mas de novo, por que a gente está. Todo o objetivo e a temática dessa aula em ciúmes, por quê? Porque todo mundo aqui, em certa escala, vai sentir ciúmes por algum motivo. Não, eu não sinto ciúme de nada. De nada. Em algum momento da tua vida vai ter alguma coisa que vai despertar o ciúme de alguma coisa, é normal. Isso faz parte da nossa natureza humana. Só que aí, de novo, quando, vamos supor assim, se os irmãos de José, obviamente já tinham um histórico antes, né? Eu tô falando assim, a situação que a gente está falando agora dele embolou quando veio a túnica. Porque, né, como eles estavam falando, não, já tinha aquela. Pô, esse cara é isso, não sei o quê.
Quando chega a túnica, meu amigo, aí não. Como é que Né? disse aquela pedra de. Né, aquela que. É É o que rola, que faz a pedra que faz rolar a lavínia. Não, é isso, é a gota d'água, né? O pessoal caiu ali, agora acabou. Agora, né? Eu falo, quando o pessoal vai lá no futebol, né? Tipo, quando o time perde muito, vai lá e picha, né? Agora não tem mais paz, é mais ou menos isso, acabou. Daqui pra frente é só na violência, e é mais ou menos isso que aconteceu. Por que a gente está mostrando isso nessa parte específica? É pra mostrar que aquele ciúme que você sente, que às vezes parece que não é nada. Ah não, o cara do trabalho chegou aí, parece o chefe preferido, eu tô ficando muito perto dele, eu tô aqui há mais tempo, mas agora ele parece... Você começa a sentir aquilo e você começa a enunciar esse sentimento. E aí é exatamente isso. Quando você fala assim, não, mas tô conversando aqui com o pessoal que conhece mais, não, esse cara, sei lá, esse cara novo é meio esquisito, né? Começa. Que comece. E aí você começa a alimentar isso e obviamente pode chegar ao nível máximo de chegar num ponto que você pode acabar, né? Em algumas partir para as vias de fato, né? Sair na mão com a pessoa, não sei o que, ou a pessoa ser mandada embora, ou você ser mandado embora. Se for em relação a ciúmes dentro da família, pode chegar aos pontos de realmente chegar ao ponto da morte. Fez muito lá nos Estados Unidos, né? O Amok, né? Aquele cara que pega a arma e sai matando todo mundo no trabalho. Eu falo que assim, né? Tipo, Na escola também? Eu falo, é uma coisa que acho que conversando com a Caixa um tempo atrás, quando teve mais um desses tiroteios assim, em escola e tudo mais, que tem um provérbio, que eles falam que é um provérbio africano, não sei exatamente de onde, que ele fala que é assim, que a criança que não sente o amor da sua vila vai colocar fogo nela para sentir o seu calor. Quando a gente para pensar, os filhos que não sentem o amor do seu pai vão tentar fazer o que tiver que fazer para poder chamar atenção. Porque o que aconteceu para Rubem agora? Quando o José sai da figura, Rubem se torna quem de novo? Eu sou primogênito. Os outros irmãos falam assim, bom, agora a gente tem a chance de novo de estar na presença. Nosso pai vai ficar triste e tudo mais, a gente consegue desenvolver mais alguma coisa, um relacionamento melhor com ele. Ou seja, você vai ter uma atitude drástica para tentar conseguir aquilo que você quer. Mas como a gente tem o Espírito de Deus que trabalha nas nossas vidas e tudo mais, você não permite que esse sentimento, esses ciúmes que gera, se você não tiver realmente trabalhar ou ir atrás, tentar resolver isso no começo, quando você percebe que está fugindo da normalidade, para você não chegar, né, na situação que acaba se tornando irreversível. Né? Obviamente que, né, quando a gente percebe dessa forma, é o seguinte, quando José nasceu, ou até antes, na verdade, Deus já falou assim, olha, esse daí vai governar o Egito. Como que eu vou fazer ele chegar no Egito? Eu posso mandar alguém levar. Vamos fazer assim? Vamos criar uma situação aí, deixa uma situação acontecer, já que eles já vão estar odiando, na hora que eles estão pensando em matar, sabe o que eu vou fazer? Eles vão botar uns pessoal para passar ali para eles verem que está vendendo isso, nem sabem onde está indo. Não, esses caras são ismaelitas, midianitas, estão querendo me dar e vende escravo, sei lá para onde você vai. Mas Deus falou, não, ele está indo para o Egito. Cada tragédia que a gente vê na história da vida de José, ele está chegando mais perto do palácio. Ele chega em Potifar, que era um servo, ou seja, já morava no bairro nobre, né? Potifar já morava ali perto do palácio, mas não é o palácio ainda. Quando ele vai preso, você vê que fala o quê? Era a prisão do rei. A prisão de Faraó, ou seja, ele estava praticamente no meio de... Deus falou assim, não, você chegou no palácio, mas você chegou pela prisão. Mas o homem não vê Deus trabalhando dessa forma, mas na perspectiva de Deus é o seguinte, a cada passo ele está mais perto de onde eu quero que ele esteja. Então, por que a gente fala assim, tudo isso que acontece, né, os ciúmes, tudo mais que a gente está discutindo aqui, é importante que nós, como cristãos, entendamos que Deus é soberano, inclusive, sobre os ciúmes. Deus é soberano, inclusive, sobre a consequência dos ciúmes. Mas isso não nos isenta da responsabilidade de, estou percebendo que esse ciúme aqui está começando a ficar um pouco mais. Mas pode dizer o quê? Quer dizer que o problema é comigo, eu que sou louco? Não, de repente, pode ser que o ciúme seja alguma coisa, tem coisa aí. Essa pessoa que chegou ali, não sei, está muito perto da minha mulher, está muito perto da minha esposa. Ou sei lá, tem um pouco disso. E tem essa visão de entender, não, às vezes tipo, realmente questão humana, às vezes você tem que prestar atenção e tem que resolver. Né? Tá certo? Então assim, lá em Provérbios 6,34, inclusive fala disso, que o ciúme gera fúria, né? Só para concluir essa parte que a gente está falando, né? E essa fúria, né, tipo, nós fala assim, aí diz, porque furioso é o ciúme do marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Certo? Então ele fala. Mas isso é meio antigo, né? Hoje em dia já não. Do quê? A história do ciúme do marido, eu quando li, eu fiquei. Por isso eu estou falando, se a gente botar o nosso óculos do século XXI, a gente vai tentar achar problema.
Não, mas ciúme do marido Depende não. da sociedade, isso é muito... Não, eu vou dar um exemplo, eu não sei se você lembra no tempo Depende da atrás, sociedade. que falava tem um vídeo na internet, deve ser de uns 5 anos atrás, que falava que a mulher estava indo no manicure, e aí o cara segue, a mulher entra num motel com alguém. Aí vem o vídeo do cara chegando, esburrando o vidro, arrastando a mulher, não faz nada sempre tá filmando, mas você vê, tipo, é um nível extremo dos ciúmes, tipo, que vai sendo alimentado e faz isso. Aqui a gente quando a gente lê em Provérbios fala que é os ciúmes do marido, obviamente que pela cultura da época tinha essa questão, né, do marido, da mulher e tudo mais, questão de posse e Questão tudo. da honra, não? Sim, mas hoje em dia pode ser da mesma forma. Alguém vai falar aqui que nunca conheceu a história, ouviu a história de uma mulher que ficou com ciúmes e acabou agindo de uma forma bem física. Só que, obviamente, e aí a gente pode entrar de novo na diferença entre homens e mulheres, a gente não vai entrar muito nisso, mas a mulher, quando ela age em ciúmes, ela tem alguns tipos, normalmente tem alguns tipos de atitude, e o homem, quando tem ciúmes, normalmente tem alguns tipos de atitude. São, normalmente, de novo, gente, estou sendo bem cuidadoso aqui, para não falar que é tipo, homem só faz isso, a mulher só faz aquilo, porque não é. Mas normalmente você vê que a resposta do homem acaba sendo mais física, mais de confrontação, e da mulher se torna um pouco mais de contornando, manipulando, alguma coisa assim. Foi graxa. Mas o que eu noto hoje em dia, eu moro muito tempo aqui na Europa, eu noto que é uma coisa de intelectualidade. O europeu é muito mais frio. Então eu acho que é uma coisa assim, como diz o Sudländisch, o pessoal, quanto mais abaixo do Equador, o pessoal... Eu acho que assim, de novo, cada um sabe onde o calo aperta, né? Eu acho que assim, cada um sabe onde o calo aperta. Então, Mas assim, eu acho que depende, eu acho que às vezes a questão de quanto mais a pessoa estuda, e quanto essas coisas passam a não ser tão importantes. Tipo assim, muda-se a relatividade. Eu não concordo, mas eu acho que assim, o risco disso é que na hora que essa pessoa é acometida de um ciúmes, ela não sabe lidar de forma alguma. Porque ela trava. Eu acho que diz mais respeito, eu acho que é cultural, mas eu acho que diz mais respeito a como você lida com aquilo que você ama. Por exemplo, os casamentos, a pouca experiência que eu tenho na Europa, eu cheguei a conclusão de que os casamentos na Europa, principalmente na Alemanha, eles são muito menos movidos pelo amor e mais pelo relacionamento mútuo e benefício mútuo. O sexo, por exemplo, até onde eu sei, para os alemães, ele é muito menos amoroso e muito mais reprodutivo. É menos passional. Para o francês, por exemplo, o sexo ele é muito mais prazeroso. Então, você quer fazer sexo com outra pessoa? Tá bom, faz, eu faço também, depois a gente faz nós dois e tá tudo certo, tá tudo bem. Vamos continuar fazendo assim. E o ciúme... Eu acho que assim, né, tipo, eu acho que até topo para uma outra discussão, na verdade, porque assim, tem muito disso, que mostra justamente essa diferença de como a gente lida com os nossos afetos, né? Como a gente lida com os nossos afetos, a verdade é essa. Então assim, pra gente não perder muito o foco, mas é bem por essa perspectiva, assim, de repente tem alguma cultura, realmente, não tem ciúmes aqui, porque, meu... Não se vive tanto essa coisa de... É menos intenso. Não, mas é isso, mas eu acho que o que acontece é mais ou menos isso. Se a gente for parar por uma perspectiva cultural, a gente olha de repente os asiáticos, os latinos como se fossem mais novos adolescentes e os europeus são velhos. É verdade. Então velho já não quer mais se preocupar com nada. Não, é outra coisa, já tá pensando em outra coisa. Entendeu? E aí, mas é isso que eu falo, mas é o que acontece, chega um ponto que a vida ela tem que se renovar. Então tem novas paixões que começam a mexer e aí, tipo, aí começa a ter paixões por outras coisas. Hoje o pessoal é muito mais preocupado com o veganismo e com, sei lá, alguma coisa tipo, mais assim, social do que com relacionamentos pessoais tipo, ali. Então o cara tá se preocupando, se estão matando uma vaca não sei aonde, mas se tem alguém precisando de ajuda para entrar no trem, a pessoa tipo, meio que vira as costas e ignora. E pra ele tudo bem. O importante é que eu não tô comendo carne. Mas é verdade. Entendeu? Só que assim, você tem que dar vazão para suas paixões, para seus afetos, não tem como você fugir. Né? Nós somos seres humanos, senão você vira uma máquina, né? Não, mas eu acho que é uma forma de maturidade, claro. Não quero fugir do assunto, Sim, mas eu acho que muita coisa, por exemplo, o fato de uma mulher estar à frente e cantarmos é bem diferente. Antigamente nós não teríamos todo esse espaço. Sim. Muita coisa e várias coisas. Concordo. Eu acho que tem um pouco disso. Mas só para a gente ir para a parte final da lição, né? Então, assim, né? A gente falou sobre a questão dos males do ciúme, né? Então, por exemplo, o que a gente consegue observar de tragédias ou coisas que acontecem que começam com ciúmes? Então, por exemplo, aprisionamento ou isolamento da pessoa que se ama. Então, por exemplo, o que eu estou falando de aprisionamento, às vezes não é cárcere privado, mas às vezes é só
Isso acontece de novo, gente, com muitas aspas aqui. Geralmente, esse isolamento acontece onde? Geralmente acontece que um homem começa a namorar uma mulher e a mulher começa a fazer os seus amigos aí. Então você vai ver, um homem desaparece. Eu lembro, tinha um amigo meu que era assim, a gente sabia, começou a namorar, esquece, ele desapareceu. Aí desaparecia por um ano, e aí quando começava a aparecer, a gente sabia que o relacionamento estava no mau sinal. Mas por quê? Porque tinha essa questão, você via, tipo, e aí obviamente a gente sempre procurava esse perfil que aí, tipo, a psicologia vai explicar melhor do que eu, mas eram meninas extremamente ciumentas. E ele era um cara extremamente expansivo. A Pedro era vereador, o cara conhecia metade da cidade, falava com todo mundo. Então, imagina, como que um cara que tem esse perfil expansivo vai procurar uma parceira que tipo, tem um ciúme praticamente extremo. E aí, entrava nesse relacionamento e acontecia isso. Ia cerceando a liberdade dele ali aos poucos, e aos poucos ele desaparecia. Ah não, mas acontece por quê? De novo, para não falar que eu estou sendo sexista, também tinha um colega da faculdade que um dia a gente estava conversando assim, e aí ele falou assim, eu não deixo a mulher sair sozinha. Aí eu falei assim, não, mas como assim sair sozinho? Tipo, fazer o quê? Não, pra ir pra balada, não sei o que. Eu falei assim, não, tá bom, aí a gente pode até debater. Acho bobagem, mas aí o pessoal, o cara tem isso. Não, mas se ele quiser sair pra ir, sei lá, num evento da empresa, pra ir jantar, às vezes até viajar a trabalho, eu fico meio assim. Aí eu falei assim, confiança. tem uma coisa errada. E aí eu perguntei pra ele assim, mas você pode ir? Ele falou assim, não, eu não vou também porque, tipo, né? Aí ele falou assim, eu sou justo, se ela não pode fazer, eu também não posso fazer. O cara não por orgulho, meu amigo. Mas é o que acontece, é esses ciúmes que entra nesse ponto que eu falei, que esse aprisionamento, esse isolamento, ou seja, a pessoa começa a falar assim, não, você só existe pra mim. Ela redoma em volta da pessoa e você é meu, é posse, certo? Outro ponto que a gente pode ver, começa a ter violência ou sabotagem. Violência às vezes é o quê? Tipo, sei lá, você tá com a pessoa e começa a acontecer isso. Ah não, você é burra mesmo. E a pessoa começa a falar assim, nossa, eu sou burra. É, meu, por isso que você é feio, você começa tipo, a diminuir a imagem da pessoa, pra pessoa não querer sair daquele... Ou seja, tipo, você é minha, e pra tipo, meio que te estragar pros outros, você vai tipo, sabotando e quebrando. Às vezes a imagem... Não, quando eu tava lendo sobre isso, eu tava vendo, tipo, tem casos assim nos Estados Unidos que as pessoas fazem literalmente destruir a imagem física da pessoa. Por quê? Porque fala assim, não, agora já que você é minha, posse, você é minha, eu faço com você o que eu quiser. E eu vou deixar você estragado pra ninguém mais querer você. Começa nos ciúmes. Certo? Não sei se alguém aqui tem essa infeliz experiência de conhecer alguém ou de ter passado por um relacionamento abusivo. Mas é justamente isso que acontece nesse ponto. Você vê que a pessoa lá entra, quando ela sai, e alguém vai, qualquer tentativa de chegar perto da pessoa, a pessoa parece sabe, vira como se fosse assim, reativo e com medo. Por que isso? Porque, de novo, começa nos ciúmes. Eu não estou falando que isso é só por causa dos ciúmes. A pessoa que faz isso tem outros problemas, tem outras questões que estão acontecendo ali. Mas gera, de onde? Num ciúmes doentio, num ciúmes que não é tratado. Outro ponto que fala disso também é o quê? Destruição de patrimônio ou da honra. E aí é isso, não, o que começa a acontecer? Começa a falar, não tem ciúmes de alguém, começa a fazer o quê? Ou começa, em alguns casos, quebrar as coisas da pessoa, tipo, literalmente quebrar o patrimônio e tudo mais, ou a honra, começa a espalhar boato, começa a fazer alguma coisa para tipo, destruir a imagem da pessoa, certo? E aí no caso extremo, que a gente infelizmente vê muitas vezes também, é a morte. E aí nesse caso é o que o pessoal fala, né? Tipo, tem um humorista que ele fala disso, né? Que diz que você vê muito humorista falando de, não, a mulher louca de ciúmes, tem várias histórias dessa. Aí ele fala, sabe por que você nunca viu história de homem louco de ciúmes? Por quê? Porque a mulher geralmente morre. Tem que falar a verdade. Porque quando a mulher fica louca de ciúmes, ela quebra o vidro do carro, ela arranha, ela xinga, ela grita. Mas quase nunca o cara sofre risco físico dessa forma. De novo, quase nunca. Em alguns casos pode acontecer. Mas quando é o contrário, geralmente é que a gente vê as tragédias que a gente ouve nas notícias tantas vezes. O cara fala, matou a mulher, matou os filhos porque tipo, tinha ciúme de não sei o quê. A mulher terminou comigo, vai lá e mata a mulher. Por quê? De novo, ciúmes voltado para o ponto de quê? Posse. É meu. Se eu não vou ter, ninguém vai ter. Então por que eu estou falando isso? De novo, não estou falando que ninguém aqui está nesse estágio. Se Deus quiser, ninguém está nesse estágio. Mas isso começa como? Qual que é a túnica colorida da sua vida? Que está despertando aquele negocinho ali no fundo que de repente começou a despertar isso. A gente tem que ficar muito ciente quais são as túnicas coloridas que acontecem na nossa vida para que a gente não entre nessa situação. Porque começa com ficando com raiva de alguém e acaba com você tentando de repente vender alguém para ser escravo ou matando e mentindo pro seu pai por quantos anos? Certo? Então assim, e aí quando a gente começa a olhar, né, pra gente de novo trazer para terminar,
Os dois pontos. Primeiro é o seguinte: ciúmes dentro da igreja. Certo? E aí, geralmente, quando você vê ciúmes dentro da igreja, e aí, quando eu falo ciúme numa perspectiva espiritual, o que a apostila nos mostra lá em Marcos 15:10, né? Se a gente for olhar lá em Marcos 15:10, está escrito assim, né? Tipo, quando Jesus está falando dos fariseus ali, tipo, dos sacerdotes da época, e falava, né, que porque ele bem sabia que por inveja, e é aquele tonos que eu falei no começo, por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Ou seja, a inveja que eles sentiam por quê? Porque é que ele atacava os fariseus. Os fariseus querem lugar de destaque na mesa. Os fariseus querem, tipo, sabe, aparecer na frente de todo mundo. E quando Jesus chega, né, eu falo que Mateus 7:29, esse versículo, Mateus 7:29, para mim é quase que é o começo da túnica colorida, né? Mateus 7:29 fala assim: porque eles ensinavam como quem tem autoridade, e aí beleza. Aí fala assim: não como esses são os mestres da lei, como os escribas. Eu falo assim: pô, peraí. O cara quer chegar aqui, quer ensinar, tudo bem. Mas agora eles estão falando que ele é melhor do que a gente. Eu que estou aqui estudando no Sinédrio há 30 anos, chega esse moleque novo com essa túnica colorida e acha que vai saber mais do que eu. Começa com a raiva ali, ó. Isso acaba onde? Na cruz. De novo, como a gente falou no começo, o plano de Deus é soberano. Para que Jesus chegue até a cruz, o caminho que Deus usa é usando as paixões e os ciúmes das pessoas que estão ali ao redor, que acabam agindo de forma negativa. Mas dentro do ministério, inclusive aqui, né, Jesus obviamente não era cristão, né? Até ele morrer não existia cristianismo, né? Então ele era judeu. Então no meio da estrutura da sinagoga judaica lá, da religião judaica, que tinham as sinagogas, os mestres e tudo, ele era um rabi, né, como a Bíblia fala, começou a ter ciúmes ali no meio. Assim, não, eu sei que você está pregando aí, mas peraí, você está falando, o pessoal está começando a achar você bom demais. Aí começa a falar assim, não, o cara começou a expulsar o demônio, então ele só pode ser, servo, é o dedo de Beelzebub ali, o cara é servo do diabo mesmo. Peraí, está acontecendo a libertação da vida de alguém. Você deveria celebrar porque alguém está sendo liberto. Qual é o seu primeiro pensamento com ciúmes? Isso daí não é bom não. Ou quando fala para Natanael, né? Não, achamos o Messias onde Nazaré. Nazaré, meu. Tem coisa boa que vem lá de Nazaré, tem certeza? Por quê? Porque a ideia, de novo, esses ciúmes que gera é porque você quer tentar diminuir ou quebrar a imagem do outro. E dentro da igreja, infelizmente, eu falo que assim, de novo, quem é que é talvez velho de casa, já deve ter visto isso acontecer muitas vezes em algumas igrejas. Aí, sei lá, é o irmão do grupo de louvor, que às vezes chega e cantou melhor, e aí começa a ter um tititinho, um negocinho. É a pessoa que chega e fala assim, não, aqui na minha igreja só eu. Só eu. É verdade. Alguém aqui deve ter passado ou visto essa experiência acontecendo. Mas o que acontece? Por que na questão espiritual isso é mais pesado ainda? Quando Jesus fala que a igreja é o corpo, se dentro do corpo cada um tem sua função, a gente não consegue entender que às vezes a nossa função vai mudando de acordo com a necessidade dele, não é nossa necessidade, não é para satisfazer o meu ego. É o que eu falo, vamos supor, tipo, se eu for usar o meu exemplo aqui, você não, eu sou pregador. Aí eu chego aqui e digo assim, pastor, eu sou pregador, pastor. Por que eu não estou pregando? Não, essa igreja não me aceita. Vou embora. Quantas vezes você já viu isso acontecendo? O que acontece é o seguinte, você é parte do corpo de Cristo. A gente o que Deus precisa de você hoje onde você está? Hoje Deus precisa que eu seja porteiro, Deus precisa de limpador de banheiro, que eu seja o quê? Faça o que Deus está falando para você fazer. Se você não permite os ciúmes agir na sua vida e você entende que não é por sua causa, que a gente não é tão importante assim, né? Que o importante é Deus e porque Ele é importante nós nos tornamos importantes, você vai deixar isso de lado e você fala assim, não, como que eu posso servir melhor? E aí ao invés de agir por uma perspectiva de ciúmes, ou seja, a perspectiva do eu, você começa a fazer agir pela perspectiva do outro. E aí que a gente entra no ponto final da lição, que é qual que é o antídoto do ciúme, então? Então se a gente for dar uma olhada ali em Gálatas 5, versículos 25 e 26, você vê o alerta, né, que eles falam, né, quando... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, isso aqui é um recado pra gente. Aqui, ó. E aí no versículo 26 ele fala assim, não sejamos
cobiçosos de vanglória, ou seja, achando que tem que ter toda a honra e tudo mais, irritando-vos uns aos outros, e aí invejando uns aos outros. E aqui é aquele tônus de novo, que é a inveja negativa. O alerta que ele fala é o seguinte, por isso que é importante ler o versículo anterior, que ele fala o seguinte, se a gente fala isso aqui no mundo, não, realmente, é uma forma legal de se viver, né? Uma forma até budista, né? De não buscar glória, de não buscar nada. Mas aqui ele fala assim, não, isso aqui só faz sentido porque a gente leu no 25. Se vocês são espirituais, vocês são cristãos e tudo mais, vocês têm que ver de acordo com o Espírito. E esse é um alerta. Quando começa a ter isso que eu falo, o diabo usa esse tipo de influência dentro das igrejas justamente para enfraquecer o corpo. E o corpo fica doente e não consegue fazer o que tem que fazer. Aí quando a gente vai para o resultado, para a cura dos ciúmes, para vencer os ciúmes, né? Em uma frase seria, só o amor verdadeiro é capaz de realmente eliminar ou colocar os ciúmes no lugar dele. Quando você realmente ama uma pessoa, mesmo que você tenha ciúmes, foi aquilo que a gente falou no começo, é o ciúmes normal. É o ciúmes que, quando ele aparece, some, ele gera mais proximidade, mais carinho, mais respeito um pelo outro. Então, só o amor verdadeiro, de fato, é o que realmente gera ou age como se fosse um antídoto desses ciúmes. Se a gente for olhar, né, tem 2 versículos que vai terminar, para a gente começar realmente a viver e trabalhar, ou seja, dar um respaldo para esse amor verdadeiro agir na nossa vida, a gente tem que fazer 2 coisas. Primeiro, a gente tem que alimentar nossa mente com as coisas de Deus. Então, em Filipenses 4:8 fala assim, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, e se tem virtude, e se há louvor, nisso vocês pensem. Então, quando a gente olha isso aqui, acontece o seguinte, onde que isso é importante? Vamos supor que você usa isso como é o que tem que estar na sua mente. Você está no trabalho e você começa a sentir, de certa forma, um ciúme de alguém que está lá. Está tendo mais atenção do chefe, ou que conseguiu um projeto que você queria, ou conseguiu uma promoção que você estava esperando. Esse pensamento, se não está gerando isso em você, se não é puro, se não é honesto, é só coisa da minha cabeça, se não é amável, se não tem boa fama, se não gera virtude, se não gera louvor, não alimente esse pensamento. Mas é muito difícil. Eu sei que é difícil, eu não estou falando que é fácil. Se não, tudo bem, a pessoa foi promovida e eu não. O cara não faz nem metade do meu trabalho, o cara é promovido e eu estou aqui amargando. Não, estou super bem. Não é uma coisa simples de você fazer. Mas o Espírito trabalhando na sua vida, você vai conseguir enxergar isso entendendo que se Deus é soberano na sua vida, aquilo que parece que é um passo para fora, como aconteceu na vida de José, é um passo mais perto do palácio. Certo? Então, primeiro, nosso pensamento tem que ser alimentado com isso. Se a gente fizer dessa forma, provavelmente os seus ciúmes não vai achar raiz para desenvolver com um lado negativo. E aí a segunda parte, né, que é importante, é Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então você protege os seus pensamentos e protege os seus sentimentos. Isso tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Porque, né, a Kátia usou essa expressão para mim, a expressão correta é dar vazão. O ciúmes, ele vem. Se no seu pensamento, no seu sentimento, aquilo está agido ou está calibrado de uma forma errada, se não está motivado ou alimentado pelo verdadeiro amor, que é o amor de Deus, isso vai gerar ações que provavelmente não vão levar para o caminho positivo. E aí, por último, né, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, só para terminar. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, esse invejoso aí é zelos. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, ele está te mostrando aqui o que é o amor. O amor verdadeiro, que esse é o amor de Deus. Quando esse amor, e aí acho que essa para mim talvez é o fiel da balança para a nossa vida, e aí até na questão às vezes em relação aos nossos filhos, que é o que a gente está estudando na missão, né? Em relação a Jacó com José, mas em relação aos nossos cônjuges, ou a extensão familiar, amigos e tudo mais, o amor com que você tem amado a sua pessoa passa por essa régua aqui, passa por esse parâmetro. O amor que você está demonstrando para a pessoa que você ama, ele não está tratando com leviandade, de qualquer jeito, ele não está agindo de forma benigna, ou seja, ele está tentando o bem da pessoa, ou você vê que está fazendo mais mal do que bem. E obviamente, não está gerando essa inveja, está gerando essa rixa, essa competição com a pessoa que você está amando. Então, se o amor que a gente está demonstrando não passa por essa regra, provavelmente não é o amor que a gente deveria estar demonstrando. E se isso acontece, há uma grande possibilidade que qualquer
brecha e abertura do ciúme ou de qualquer outro sentimento que apareça, gera invasão para um lado negativo. Luiz, mas é muito difícil, cara. Como assim? Tem que prestar atenção na mente, tem que prestar atenção no sentimento, tem que prestar atenção se o amor é o amor de Deus. Como que a gente faz tudo isso? Por isso que, graças a Deus, né? A gente tem Jesus Cristo que morreu na cruz por nós e tem o Espírito Santo que está aqui para nos ajudar a nos guiar nessa jornada. E também nós temos os irmãos aqui que nos deixam também, tipo, né, na linha. Você percebe que está começando a ficar muito apaixonado por um lado aqui, eu falo assim, irmão, vamos ajustar um pouquinho aqui. A gente poder se depender um do outro de falar assim, putz, mas eu estou passando uma situação no trabalho, acontecendo isso. Pô, Luiz, talvez tá na hora de você começar a orar de uma outra forma, para Deus começar a fazer você perceber que não é assim. José, que eu falo que José para mim é uma... Inclusive foi a aula que eu dei da escola dominical na semana retrasada para os adolescentes, que para mim é uma das histórias que eu mais gosto de longe na Bíblia. E ele, até o momento, em todo momento que ele tentou fazer as coisas com a força dele, Deus foi podando ele. Então, exemplo, José está na cadeia. O copeiro e o padeiro têm um sonho. Ele vai lá e interpreta o sonho. Você, padeiro, você vai morrer daqui 3 dias. Você, copeiro, daqui 3 dias você vai estar liberto. Me responde uma coisa de verdade. Você está na cadeia, com medo de morrer. Alguém vira para você e fala assim, ó, em 3 dias você vai estar livre. 3 dias você está livre. Você esquece essa pessoa? Tem alguma chance que você vai esquecer uma pessoa que fez isso? Meu, esse cara falou e salvou minha vida. Olha, Kátia, então você tá... De verdade, se eu tô com a corda no pescoço, eu posso morrer a qualquer momento. Alguém me fala que eu vou ser livre, eu sou livre, eu vou lembrar dessa pessoa pro resto da vida. Mas aí é o coração grato. Não, mas tem muita gente que não lembra. Quando a gente faz tanta coisa, o pessoal nem lembra. Olha, eu posso estar errado aqui, mas a minha visão é o seguinte: se é em relação à tua vida, você pode não agir em relação àquilo, mas você não esquece. Ali o que acontece, para mim, é a intervenção divina. Deus falou o seguinte: José, ainda não está na hora de você ser lembrado. Enquanto você for lembrado aqui, é isso que eu falo, né? Tipo, e a forma como a gente vai vendo o mover da obra de Deus na vida de José precisava entender. O que José fala pro copeiro quando o copeiro vai sair? O copeiro, você estiver lá pro faraó, já que você fica do ladinho dele, faz a boa pra mim aqui, né? Fala pra ele pra ouvir meu caso, porque eu não sou culpado. Ou seja, o que José queria ele? O que José queria naquele momento? Queria ser livre. Só que Deus falou o seguinte: eu não quero que você seja livre, José, eu quero que você seja governador. Só que como que você está na cadeia, você vai pensar, não, na verdade eu não quero ser livre, eu quero ser o governador do Egito. Nunca isso vai passar na cabeça dele. Então Deus falou assim: você não está pronto para sair da cadeia ainda, filho. Tem mais coisas que você tem que aprender aí. 2 anos ele fica na cadeia, aprendendo sei lá o que ele vai aprendendo. Só que assim, tudo que ele aprende na casa de Potifar, tudo que ele aprende na cadeia ali do palácio, é o que ele usa para fazer o quê? O plano que ele apresenta para o faraó. Por que isso é importante em relação ao ciúme que a gente está falando agora? Porque se a gente enxerga os ciúmes como coisas imediatas de controle e tudo mais, não entende que é o amor de Deus, a soberania de Deus controla a nossa vida, a gente vai querer tomar a situação nas nossas mãos. E geralmente a gente vai agir de forma errada. Mas quando a gente entende que Deus está no controle, os ciúmes e qualquer tipo de coisa, ele pode vir. Mas ele se submete à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, que ele nos faz agir de acordo com a vontade e com o amor verdadeiro. Eu sei que é muita coisa, eu sei que a gente viajou bastante nessa lição aí. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário aí. Alguma coisa que não ficou muito clara. Deve ter um monte, talvez, se os irmãos vão... Eu peço ao Espírito Santo que até ajude os irmãos a lembrar durante a semana aí para ir. Oi, Cátia. Eu acho muito interessante a lição e eu estou gostando de alguns temas, mas às vezes eu acho, principalmente na situação de José, que às vezes a gente, para chegar num tema, a gente usa o outro de uma forma e eu fico até que ponto isso seria correto. Entende? Para a gente mostrar a falta de Jacó, eu não preciso acabar com os José. Mas é a minha coisa. Eu tenho, como diz o nordestino, me dá um abusinho quando eu leio a lição, que sabe, até que ponto eu tenho que usar para levantar o outro, tenho que acabar com o outro, porque, deixa eu terminar, porque eu pedi, José diz em vários pontos, eu falo quase com lágrimas nos olhos, porque eu vejo essa história muito nítida e muito verdadeira. Eu não fiz nada para que eu passe por essa situação. Eu acho que nada é nada com os irmãos, nada com José, nada com Potifar, nada com a mulher do outro, nada com na prisão. Ele não fez nada. Sim.
Entendeu? Mas os caminhos de Deus para ele eram aqueles caminhos duros. Eu acho que se ele pudesse, vou dar só o que eu acho mais lindo de José é que apesar de ele ser tudo que ele foi, ele ainda era um escravo. Ele pode ter subido tudo que ele fez, mas ele era escravo. Porque quando o povo sai do Egito, ele fala, por favor, leva os meus ossos, eu não quero que eu termine aqui. Então você vê que a vida dele foi terrível. Eu falo já com lágrimas nos olhos. Ele sofreu muito, apesar de ser o que for, apesar de viver como rei, ele era escravo naquela terra. E ele só saiu os ossos daquela terra. Ele queria sair dali de qualquer maneira, tem que ser de outros, eu quero sair daquilo. Então eu fico assim meio, me dá um pouquinho um abusinho pequeno quando eu leio a lição, porque eu acho muito bom, mas eu fico pensando até que ponto a gente pode usar o caminho para dizer isso. Claro que o Jacó fez muitos erros, claro que o Sinos é terrível, claro que é isso, mas eu acho que o José, tadinho, ele tem uma coisa assim. Não, mas aí, ó, eu vou falar que a justificativa de José muitas vezes me parece a justificativa de Jacó. Desculpa, de Jó. Jó, ele fala, eu não fiz nada. Por que você está passando por isso? É a justificativa de Jó durante os primeiros 36 capítulos do livro. Eu não fiz nada. E talvez ele esteja certo, eu não tenha feito nada. A Bíblia fala que ele era um homem fiel, ele seguia a Deus, ele fazia sacrifício até pelos filhos dele. Ou seja, em nenhum momento ali ele fez alguma coisa que justificasse pela visão, justificasse pela visão humana o que ele estava passando. E José, pela perspectiva dele humana, também, não faz sentido. Eu estou sendo injustiçado. Eu não fiz nada com a mulher de Potifar. Eu não fiz nada com os meus irmãos para ser vendido como escravo. Tá certo. Só que, de novo, se a gente vai pela perspectiva humana, a gente não entende isso. Mas o que eu acho interessante é que a mesma visão que Jó tem no final do livro, quando ele não recebe resposta de nada, ele olha para Deus e fala assim, agora eu sei que você está realmente aí em cima. José tem a mesma percepção. E no momento que isso é formado em José, também ele entende. Ele fala assim, eu estou aqui para servir o povo. Mas é isso que eu falo, se José não passasse por isso, talvez ele não teria... E, de novo, a gente pode descrever um pouco mais a vida de José. Ele não estaria na posição que ele estava, que era justamente para dar continuidade ao povo de Israel. Acho que você não entendeu a minha posição. Eu não sou contra a Bíblia, eu sou contra a entendi. maneira que colocou para chegar no ponto. Você acha que não precisa usar tipo, a história de José para você tipo, não, diminuir José? Exatamente para levar. Esse é o meu ponto. Eu sei, mas assim, eu quero que fique bem claro, tipo, de novo, em nenhum momento o intuito aqui é diminuir a história de José. O que a gente está falando aqui é em relação ao que aconteceu com Jacó, como ele gerou isso, e isso gerou a reação de ciúme nos irmãos dele. Né? Porque isso está doendo muito, aí é outra pergunta, aí é uma questão diferente. Não, a gente foi irmão, a gente pode sempre virar a história como quiser, ou também psicologicamente eu jogo os meus diplomas na mesa, vamos usar, a gente não vai ficar nesse nível, né? Não, mas eu de fato, o meu objetivo aqui não é tentar convencer ninguém. Né? Vamos ficar ainda na vida. Não, a gente está tentando, exatamente isso, a gente está tentando olhar pela perspectiva do que eles não querem nos ensinar, é isso, que se o ciúmes ele não for colocado debaixo da estrutura da palavra, a gente não vê de forma espiritual, isso pode gerar, a lição podia ter usado outros exemplos, tem muitos exemplos na Bíblia de ciúmes que a gente poderia ter usado também, mas enfim. Eu vejo assim, que diferente você que você vê, que diminuiu ou usa um para chegar no outro, eu já vejo diferente, assim, é um processo, né? O caminho até Cristo na nossa vida é um processo. Assim como os planos de Deus foi todo um processo para José até os propósitos dele se cumprir na vida de José. E aí quando a gente pensa em Jacó, José, a gente sempre vai para o lado do coitadinho, né? Só vê a história da vítima, né? E tem muita coisa mais por trás disso tudo, assim como Jacó. E eu percebo, assim, a gente está vendo sobre a família, né? Como não tem nenhuma família perfeita, como todos nós somos falhos. Por mais que a gente tenha modelos, exemplos bons na Bíblia de famílias que venceram, que perseveraram, que Deus levantou, sustentou e tudo mais, você vê que todos falharam. Todos em algum ponto falharam e tentaram fazer tudo de forma dependente, ou alguma coisa específica de forma dependente. Então somos todos necessitados da misericórdia de Deus, constantemente. Então eu vejo nesse ponto, nós estamos tratando sobre família, né? Pontos específicos, hoje eu vi
ciúme, semana passada foi a translação, e somos falhos. Então não querer diminuir, porque olha, por causa do pai, os filhos foram assim, todos falham, todos têm o seu. responsabilidade, né? Eu comparo muito Exatamente, isso que todos a têm Cátia as falou suas. de José com Moisés, porque a gente fala assim, né, a Cátia falou, o José não fez nada, por que ele foi vendido, por que ele sofreu e tudo mais? Tá, Moisés não fez nada, por que ele não vai na terra prometida? Ele guiou o povo por 40 anos, e porque ele bateu na rocha e não foi na terra prometida? Mas se eu estivesse lá, eu teria esmiuçado a rocha, talvez não a rocha, mas o povo, porque ele estava, né? Moisés não fez nada, mas fez, alguma coisa ele fez, senão ele não tinha recebido a consequência, né? Eu acho que assim, né, só pra gente concluir mesmo, né, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, o objetivo da lição era simplesmente mencionar essa questão de que, como a Letícia pôs muito bem, durante as lições que a gente está fazendo aqui, a gente tentando mostrar vícios ou dificuldades ou problemas que podem atacar e acometer a nossa família ou a nossa vivência em família, que nós temos que trazer debaixo do Evangelho e da luz da palavra, para que isso não se ramifique numa coisa negativa. Posso dar? Eu analiso também nessa passagem sobre José não ter feito nada, Jó, e como ele mesmo disse, de Moisés. Às vezes acontece uma tragédia em uma família, nos nossos dias, acontece alguma coisa, ou até mesmo uma pessoa vai inocente para a cadeia, e a gente aponta o dedo. Será mesmo que não fez nada? Então, isso também se reflete para a gente avaliar quando a gente aponta o dedo para alguém. Se aconteceu tal tragédia, porque alguém da família, porque está pagando os pecados de alguém. Então a gente tem a mania de apontar aquilo, de julgar. Para mim, eu trago isso sempre em Romanos 8, que fala: quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor, né? Deus é que justifica. Então, assim, importantíssimo a gente entender que se a gente está agindo baseado em ciúmes e gerando acusação, gerando alguma coisa, a gente tem sempre que lembrar isso. Então, mas irmãos, eu sei que, de novo, o tema, como eu falei no começo, é um tema mais polêmico, mais sensível assim, mas eu espero que o Espírito possa mesmo nos ensinar um pouquinho nesse ponto de fazer com que a gente trate os ciúmes com a seriedade que ele deve ser tratado. E quando ele aparecer, se for de uma forma que não é o normal, mas ele é uma forma exagerada, nociva, que gera problemas, que a gente consiga trazer isso à luz do Evangelho para que a gente realmente possa agir com o verdadeiro amor.